Audiobook Meditações de Marco Aurélio. Estamos no livro 12. Livro 12. 1. Todas aquelas coisas em que você deseja chegar por um caminho sinuoso você pode ter agora, se não as recusar a si mesmo. E isso significa se você não prestar atenção a todo o passado e confiar o futuro à providência e dirigir o presente apenas conforme a piedade e a justiça. De acordo com a piedade, para que você possa estar satisfeito com a sorte que lhe foi designada, pois a natureza a projetou para você e você para ela. De acordo com a justiça, para que você possa sempre falar a verdade livremente e sem disfarce, e fazer as coisas que são agradáveis à lei e de acordo com o valor de cada um e que nem a maldade de outro homem o impeça, nem a opinião, nem a voz, nem ainda as sensações da pobre carne que cresceu em torno de você, pois a parte passiva olhará para isto. Se então, qualquer que seja o momento em que você estiver perto de sua partida, negligenciando tudo mais, deve respeitar apenas sua faculdade de governo e a divindade dentro de você. E se você tiver medo, não porque você deve deixar de viver algum tempo, mas se você temer nunca ter começado a viver de acordo com a natureza. Então você será um homem digno do universo que o produziu, e deixará de ser um estranho em sua terra natal. E não se perguntará sobre as coisas que acontecem diariamente como se fossem algo inesperado, nem será dependente disso ou daquilo. 2. Deus vê as mentes, os princípios governantes, de todos os homens despojados das vestes materiais, da casca e das impurezas, porque só com sua parte intelectual toca a inteligência que fluiu e foi derivada de si mesmo para estes corpos. E se você também se dispuser a fazer isso, você se livrará da sua grande aflição. Pois aquele que não se preocupa com a miserável carne que o envolve, certamente não se incomodará cuidando das vestes, da habitação, da fama e de coisas semelhantes àquelas exteriores e do espetáculo. 3. Três são as coisas de que você é composto: um corpo pequeno, um pouco de vida e inteligência. Destes, os dois primeiros são seus, na medida em que é seu dever cuidar deles. Mas o terceiro, só o terceiro, é propriadamente seu. Se, pois, separar de você mesmo, isto é, do seu entendimento, tudo o que os outros fazem ou dizem, e tudo o que você fez ou disse, e tudo o que perturba no futuro, porque isso pode acontecer, e tudo no corpo que o envolve, ou na respiração, que é a vida, que é por natureza associada com o corpo, está ligado a você independente de sua vontade, e qualquer que seja o vórtice circunstancial externo girando, de modo que o poder intelectual isento das coisas do destino pode viver puro e livre por si só, fazendo o que é justo e aceitando o que acontece e dizendo a verdade. Se você quiser separar, eu digo, dessas faculdades governantes das coisas que estão ligadas a elas pelas impressões do sentido, e as coisas do tempo vindouro e do tempo que passou, e vai fazer-se como a esfera de Empédocles, tudo redondo e no seu alegre descanso repousante. E se você se esforçar para viver somente o que é realmente sua vida, isto é, o presente, então você será capaz de passar aquela parte da vida que permanece para você até o momento da sua morte, livre de perturbações, nobre e obediente ao seu próprio dêmon, ao Deus que está dentro de você. 4. Muitas vezes me perguntei como é que cada um ama a si mesmo mais do que todos os outros homens, mas, no entanto, valoriza menos a sua própria opinião de si mesmo do que a dos outros. Se então um Deus ou um professor sábio se apresentasse a um homem e lhe dissesse para não pensar em nada e não conceber nada que ele não pudesse expressar assim que o concebesse, ele não poderia suportar isso nem por um único dia. Temos muito mais respeito pelos que os nossos vizinhos pensam de nós do que pelo que nós pensamos de nós mesmos. 5. Como pode ser que os deuses, depois de terem organizado bem e benevolentemente todas as coisas para a humanidade, tenham negligenciado isto apenas? Que alguns homens, e homens muito bons, e homens que, como podemos dizer,
tiveram mais comunhão com a divindade e, através de atos piedosos e observâncias religiosas, foram mais íntimos com a divindade, que, uma vez mortos, não devem existir novamente, mas devem ser completamente extinguidos? Mas se isso for assim, esteja certo de que, se pudesse ter sido diferente, os deuses os teriam feito. Pois se fosse justo, também seria possível, e se fosse de acordo com a natureza o teria feito. Mas porque não é assim, se de fato não é assim, seja você convencido de que não deveria ter sido assim. Pois você vê até de si mesmo que neste inquérito você está disputando com a divindade, e nós não deveríamos disputar com os deuses, a menos que eles fossem excelentes e mais justos. Mas se isto for assim, eles não teriam permitido que nada na ordenação do universo fosse negligenciado injusta e irracionalmente. 6. Pratique você mesmo nas coisas que você se despreza de realizar, porque até mesmo a mão esquerda, que é ineficaz para todas as outras coisas porque falta prática, segura o freio mais vigorosamente do que a mão direita, pois foi treinada nisto. 7. Considere em que condição, tanto no corpo como em alma, o homem deve estar quando é atingido pela morte, e considere a brevidade da vida, o abismo sem limites do tempo, passado e futuro, a fraqueza de toda a matéria. 8. Contemple os princípios formativos, as formas, das coisas nuas e de suas coberturas, os propósitos das ações, considere o que é dor, o que é prazer, e morte, e fama, quem é para si a causa de seu mal-estar, como nenhum homem é prejudicado por outro, que é tudo opinião. 9. Na aplicação de seus princípios, você deve ser como o pugilista, não como o gladiador, pois o gladiador, se deixar cair a espada que ele usa, é morto. Mas o outro sempre tem em suas mãos e não precisa fazer nada mais do que usá-las. 10. Veja o que são as coisas em si mesmas, dividindo-as em matérias, forma e propósito. 11. O que é um poder que o homem não tem que fazer senão o que Deus aprova, e aceitar tudo o que Deus lhe pode dar. 12. Com respeito ao que acontece conforme a natureza, não devemos culpar nem os deuses, pois eles não fazem nada de errado, seja voluntária ou involuntariamente, nem os homens, pois não fazem nada de errado a não ser involuntariamente. Consequentemente, não devemos culpar ninguém. 13. Que ridículo e que ignorante é aquele que se surpreende com qualquer coisa que aconteça na vida. 14. Ou há uma necessidade fatal e ordem invencível, ou uma providência gentil, ou uma confusão sem um propósito e sem um diretor. Se então há uma necessidade invencível, por que você resiste? Mas se há uma providência que se deixa propiciar, faça a si mesmo digno da ajuda da divindade. Mas se há uma confusão sem um governador, fique contente que em tal tempestade você tenha em si mesmo uma certa inteligência governante. E mesmo que a tempestade o leve, que ela leve a carne miserável, o fôlego miserável, tudo mais, pois a inteligência, ao menos, não a levará. 15. Porventura a luz da lâmpada resplandece sem perder o seu esplendor até que se apague? E se apagará a verdade que há em você, a justiça e a temperança, antes de sua morte? 16. Quando um homem apresenta a aparência de ter feito o mal, digamos: como então eu sei se este é um ato injusto? E ainda que ele tenha cometido injustiça, como saberei que não o se condenou a si mesmo? E então isto é como rasgar o seu próprio rosto. Considere que aquele que não quer que o homem mau faça o mal é semelhante ao homem que não quer que a figueira produza fruto nos figos, e que as crianças não chorem, e o cavalo relinche, e tudo mais deve ser por necessidade. Pois o que deve fazer o homem que tem tal caráter? Se então você estiver irritado, cure a disposição deste homem. 17. Se não é certo, não o faça. Se não é verdade, não o diga, pois que os seus esforços sejam. 18.
Em tudo, sempre observe o que é a coisa que produz para você uma aparência e solucione-a, dividindo-a no formal, no material, no propósito e no tempo em que deve acabar. 19. Perceba finalmente que você tem em você algo melhor e mais divino do que as coisas que causam os vários efeitos, como se fosse puxar-lhes pelas cordas. O que há agora em minha mente seria o medo, ou suspeita, ou desejo, ou qualquer coisa do tipo? 20. Primeiro, não faça nada irrefletidamente, nem sem um propósito. Em segundo lugar, faça com que os seus atos se refiram apenas a um fim social. 21. Considere que em pouco tempo não será ninguém e em nenhum lugar, nem existirá nenhuma das coisas que você vê agora, nem nenhum dos que estão vivendo agora. Porque todas as coisas são formadas pela natureza para mudarem e se converterem e perecerem, a fim de que outras coisas em contínua sucessão possam existir. 22. Considere que tudo é opinião, e a opinião está em seu poder. Retire, então, quando você escolher, a sua opinião, e como um marinheiro que dobrou o promontório, você encontrará calmo, tudo estável e uma baía sem ondas. 23. Qualquer atividade, seja ela qual for, quando estiver cessado no seu devido tempo, não sofre nenhum mal, porque cessou. Nem aquele que fez este ato sofre qualquer mal por essa razão, que o ato tenha cessado. Da mesma forma, então, o todo, que consiste em todos os atos, que é a nossa vida, se ele cessar no seu devido tempo, não sofre nenhum mal por essa razão que ele tenha cessado. Nem aquele que terminou esta série no devido tempo foi maltratado. Mas o tempo próprio e a natureza limite fixam, às vezes como na velhice, a natureza peculiar do homem, mas sempre a natureza universal, por cuja mudança de partes o universo inteiro continua sempre jovem e perfeito. E tudo o que é útil ao universal é sempre bom e oportuno. Portanto, o fim da vida para cada homem não é um mal, porque também não é vergonhoso, pois é independente da vontade e não se opõe ao interesse geral, mas é bom, porque é temperado e proveitoso e congruente com o universal, pois assim também é movido pela divindade e se move para a mesma coisa em sua mente. 24. Você deve ter três princípios em prontidão. Nas coisas que você faz, não faça nada sem consideração ou de outra forma que a própria justiça agiria. Mas com respeito ao que pode acontecer com você do exterior, considere que isso acontece ou por acaso ou de acordo com a providência, e você não deve culpar o acaso nem acusar a providência. Segundo, considere o que cada ser é desde a semente até o momento em que recebe uma alma, e desde a recepção de uma alma até o retorno da mesma, e de que coisas cada ser é composto, e em que coisas será dissolvido. Terceiro, se de repente você fosse elevado acima da terra e olhasse para as coisas humanas e observasse a variedade delas como elas são grandes, e ao mesmo tempo também visse num relance quão grande é o número de seres que habitam ao redor no ar e no éter, e considerasse que, sempre que você fosse elevado, você veria as mesmas coisas, semelhança de forma e curta duração. Essas coisas são para se orgulhar? 25. Despreze a opinião. Você está salvo. Quem, pois, o impede de a rejeitar? 26. Quando você está preocupado com alguma coisa, você esqueceu isto, que todas as coisas acontecem de acordo com a natureza universal. E esqueceu isso, que o ato injusto de um homem não é nada para você. E além disso, você esqueceu isso, que tudo o que acontece sempre aconteceu assim e vai acontecer assim. E agora acontece assim por toda parte. Esqueceu isso também. Quão próximo está o parentesco entre um homem e toda a raça humana? Pois é uma comunidade, não de um pequeno sangue ou semente, mas de inteligência. E você esqueceu isso também, que a inteligência de cada homem é um Deus e é um efeito da divindade. E esqueceu isto, que nada é próprio do homem, mas que seu filho, seu corpo e sua própria alma vieram da divindade. Esqueceu isso, que tudo é opinião
E finalmente, você esqueceu que todo homem vive apenas o tempo presente e perde apenas isso. 27. Sempre traga à memória aqueles que se queixam muito de qualquer coisa, aqueles que foram mais evidentes pela maior fama ou desgraças ou inimizades ou fortunas de qualquer espécie. Então pense onde estão todos eles agora. Fumaça e cinzas em um relato, ou nem mesmo um relato, e que esteja presente em sua mente também tudo desse tipo. Fábio Catulino na campanha, Lúcio Lupo em seus jardins, Estertínios em Bagos, Tibério no Capre, velho Rufo, e em boa hora pense na ávida busca de qualquer coisa unida com orgulho, e quão inútil é tudo o que os homens perseguem violentamente. E quanto mais filosófico é para um homem, nas oportunidades que lhe são apresentadas, mostrar-se justo, temperante, obediente aos deuses, e fazer isso com toda a simplicidade, pois o orgulho que se orgulha de sua falta de orgulho é o mais intolerável de todos. 28. Aos que perguntam: onde você viu os deuses, ou como você compreende que eles existem e assim os adoram, eu respondo: em primeiro lugar, que eles podem ser vistos até com os olhos. Em segundo lugar, nem sequer vi minha própria alma e ainda assim a honro. Assim, pois, com respeito aos deuses, do que constantemente experimento de seu poder, disto compreendo que eles existem e os venero. 29. A segurança da vida é esta: examinar tudo por completo. O que é ela mesma? O que é sua parte material? O que é sua parte formal? Com toda a sua alma para fazer justiça e dizer a verdade. O que resta se não gozar a vida, unindo uma coisa boa à outra para não deixar sequer os menores intervalos entre elas? 30. Há uma luz do sol, ainda que seja interrompida por muros, montanhas e outras coisas infinitas. Há uma substância comum, ainda que esteja distribuída entre inúmeros corpos que têm as suas várias qualidades. Há uma alma, ainda que distribuída entre naturezas infinitas e circunscrições individuais ou indivíduos. Há uma alma inteligente, embora pareça estar dividida. Agora, nas coisas que foram mencionadas, todas as outras partes, tais como as que são ar e matéria, estão sem sensação e não têm comunhão. E ainda assim, mesmo essas partes, o princípio inteligente se mantém unido e a atração para o mesmo. Mas o intelecto, de modo peculiar, tende ao que é da mesma espécie e se combina com ele, e o sentimento de comunhão não é interrompido. 31. O que é que você quer? Continuar a existir? Bem, você deseja ter sensação, movimento, crescimento e então novamente deixar de crescer? De usar a sua fala, de pensar? O que há de todas essas coisas que parecem a você que vale a pena desejar? Mas se é fácil dar pouco valor a todas essas coisas, volte para o que resta, que é seguir a razão e Deus. Mas é inconsistente com honrar a razão e Deus ser perturbado porque a morte privará o homem das outras coisas. 32. Quão pequena parte do tempo ilimitado e insondável é destinada a cada homem, pois logo é engolido no eterno. E quão pequena uma parte de toda a substância, e quão pequena uma parte da alma universal, e sobre que pequeno torrão de toda a terra você se arrasta. Refletindo sobre tudo isso, nada considere grande, a não ser agir como a sua natureza o conduz e suportar o que a natureza comum traz. 33. Como a faculdade governante se serve de si mesma. Mas tudo mais, quer esteja no poder da sua vontade ou não, é apenas cinzas e fumaça sem vida. 34. Esta reflexão é mais adequada para nos levar ao desprezo da morte, que até mesmo aqueles que pensam que o prazer é um bem e a dor um mal, ainda o desprezam. 35. O homem a quem só é bom o que chega no tempo devido. 35. O homem a quem só é bom o que chega no tempo devido, e a quem é a mesma coisa se ele fez mais ou menos atos conforme a razão justa, e a quem não faz diferença se ele contempla o mundo por mais ou menos tempo. Para este homem,
nem a morte é uma coisa terrível. 36. Homem, você tem sido um cidadão nesse grande estado. Que diferença faz para você se por 5 anos ou 3? Pois o que é conforme às leis é justo para todos. Onde está, então, a dificuldade? Se nenhum tirano ou juiz injusto o afasta do Estado, mas a natureza quem o trouxe para ele? O mesmo como se um pretor que empregou um ator o afastasse do palco. Mas eu não terminei os 5 atos, mas apenas 3 deles. Você diz bem, mas na vida os 3 atos são todo o drama, pois o que será um drama completo é determinado por aquele que já foi a causa de sua composição e agora de sua dissolução. Mas você não é a causa de nenhum dos dois. Parta, então, satisfeito, pois também aquele que o liberta está satisfeito. Caso você queira ler o e-book completo, o link vai estar aqui na descrição do nosso site Zap Livros, junto também com a playlist completa de todos os capítulos que você pode assistir em sequência deste livro Meditações de Marco Aurélio. São 12 livros, tem as notas e tem algumas informações importantes também que você pode ver. Acesse o link da descrição, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo qual é o próximo livro que você desejaria ver em formato de audiobook neste canal.